MS Dia Preview, informação até você. Você conhece o Mário? Bom, eu conheço o Mário do PCdoB, o Mário advogado, o Mário democrata, e ele mesmo que eu venho conversar aqui no MS Dia Preview, depois de um retorno do programa, após as eleições, para a gente falar sobre muita coisa e para falar também sobre o quanto que a gente tem que ser, de certa forma, intolerante com a intolerância e com muitas coisas que têm sido distorcidas no Brasil. Se fosse você, ficava no vídeo. Mário, obrigado aqui pela vinda. Poxa. Mais uma, né? Mais uma? Dia. Dá para perder a conta já, né? Acredito que é a terceira. A terceira, sim. Fico muito feliz de receber você. A gente tem uma conversa sempre muito boa. Aqui você tem valores importantíssimos para a democracia, né? E por isso eu acho que a conversa é boa, não só para mim, mas eu acho que para o público, né? E já conversamos em várias fases dessa crise que o Brasil vive ainda hoje, né? A crise que desafia, de certa forma, o programa, que o programa ele é um programa aberto, plural e que envolve trazer todo mundo e falar com todo mundo, e que envolve também, de certa forma, até quem tem algum lado, né? Como foi você. Sim. Porque até um pouco antes dessa entrevista você passou por um episódio complicado aí de intolerância, de algo que não é a política, que não é o debate, que não chega a lugar nenhum, né? Queria que você falasse pra gente sobre isso e falasse depois, mais para frente, sobre qual que é teus planos, a tua situação, como que você vê a situação da esquerda, do PCdoB. Mas primeiro fala para mim desse episódio, do que aconteceu contigo aí recentemente. A gente está agora comecinho de outubro, depois das eleições, mas já no segundo turno, e tudo com ânimo muito acirrado, né? E às vezes parece que essa intolerância, os problemas estão longe e na verdade eles estão mais perto do que a gente imagina. Não, primeiro, eu que sou grato aqui pela oportunidade de mais uma vez estar aqui contigo, Danilo, né, no MS Dia. É sempre uma alegria. Assim, sem menosprezar, né, porque tem muitos bons entrevistadores aí por aí, mas o seu projeto é um projeto muito importante, né, de transformar isso aqui num espaço mesmo de diálogo, né, democrático com todas as opiniões, as posições existentes na sociedade. Então, para mim é sempre uma alegria, né, pela sua pessoa, pelo seu papel como profissional também, né, mas um profissional que tem compromisso, né, com a democracia. E então, eu estava vindo com um dos advogados que me acompanharam, que a gente fez um boletim de ocorrência em função desse episódio que você mencionou. Eu falei, poxa, eu estava preparado para ir lá falar, né, bater um papo, conversar sobre a realidade política, econômica, social do nosso país. Já falamos aqui até de coisas do mundo, né? E, poxa, eu não queria falar sobre isso. Até quando eu fui gravar o vídeo relatando o que aconteceu comigo nesse ambiente de intolerância política, eu fiquei assim, poxa, porque a gente não nasceu, né, para ser vítima, né? Sim. A gente também não gosta, porque parece que é o seguinte, você está fazendo esse negócio para se... Tem gente que se promove, né, inclusive, no papel de falsa vítima das coisas. Todo brasileiro hoje ele está inserido dentro de um contexto. E esse contexto é um contexto inflamatório, né? É inflamatório, né? E muitas vezes se culpa uma polarização. Agora, polarização entre dois extremos, mas que eu não vejo que existem dois extremos. Aí a gente tem que, infelizmente, é aquilo que você diz, tem que ser intolerante com a intolerância, né? Porque pode acontecer, tem extremismo no campo que eu atuo, da esquerda, existe, e aliás você sabe que eu sou bastante avesso, né, a qualquer tipo de extremismo, mas nem de longe se compara a esse extremismo com conotações nazifascistas. Tem que dar nome, infelizmente, né? A gente achou que nunca mais isso ia voltar, mas está aí, né? Uma escalada de discurso, porque não são atitudes, não dá para dizer que é atitude isolada, né? Porque são tantas atitudes isoladas. Você fala tanto do chamado lobo solitário, o cara que tentou matar lá a Cristina Kirchner, né? Aquele que invadiu a festa de aniversário de um cara, inclusive um profissional da segurança pública, respeitado pelos seus colegas, né? Eleição, né? Pois é, e o caso do Mato Grosso, que um mata o outro com dezenas de facadas, né? Mas, então, que extremos são esses? Que só um extremo mata e o outro morre. Mas assim, o que é interessante nesse teu caso é que, por exemplo, se você é um cara super calmo,
super tranquilo. Um cara acostumado ao diálogo, um cara acostumado à contradição e acostumado à política. Então, qualquer discussão política, até que ela fosse acalorada ou fosse intermitente e tal, é algo que você está tarimbado para isso, né? Tal. Agora, para essas novas situações, que não são tão novas, acho que desde o começo da humanidade tem isso, né? Depois o homem acabou ganhando um nível de racionalidade que permitiu a ele perceber que isso não leva a lugar nenhum. A gente não tem uma defesa, né, para situações... Não tem, é uma situação muito difícil, Danilo, justamente pelo que você falou. Claro, poxa, a gente é humano, né? Eu já errei, você extrapola no debate político, né? Mas nunca passa, vamos dizer, de uma coisa verbal. E que você está sujeito a... Inclusive, não é feio, né? Feio é você errar e persistir no erro. Então você erra, você se retrata e principalmente você corrige na prática. Porque a autocrítica também de discurso... Então daqui a pouco você comete violência mesmo verbal... E aí você tem o salvo-conduto do pedido de desculpa sempre. Não é, você tem que procurar corrigir na prática e também sempre estar autovigilante, que você pode, muitas vezes, extrapolar. Até nas discussões dentro do campo da esquerda, e principalmente quando são campos assim, dizer, tão distintos e até opostos. E agora a gente tem um cenário super interessante, porque o Bolsonaro terminou atrás do Lula na votação para presidente da República. Eu falo isso porque a principal eleição é a presidencial, né? Tem as outras, tal, então ela acaba guiando, de certa forma, as outras no Mato Grosso do Sul. 5 dos deputados federais eleitos estavam ligados a pautas nacionais, né? Muito ligados à figura ou do Lula ou do Bolsonaro. E há esse déficit de 6 milhões de votos, né? De um frente ao outro. E aí o Bolsonaro está sendo obrigado a construir politicamente alianças e perdoar desafetos e tudo mais, para poder conseguir equiparar a situação do Lula, ou virar o jogo. E isso, na verdade, é a política, né? Você saber rever situações e tudo mais. Algo que não se vinha sendo visto nos últimos 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ele é uma autoridade, ele é o presidente em exercício e tudo mais. O cidadão comum que adota o bolsonarismo, talvez, ou, de certa forma, na esquerda também tem seus extremos, né? E não dá nem para chamar de lulismo, porque o Lula não é um extremista, o Lula é um cara do diálogo, um cara bem sossegado. Mas assim, o extremismo tendo de qualquer lado, ele não é bom, né? E ele não leva a lugar nenhum, que leva a essa situação desses episódios aí. Como que foi para ti passar por uma situação um pouco assim, sem precisar detalhar e tal? Sim, isso que eu queria saber, porque... Mas eu preciso até dar um pouquinho de detalhes, senão o pessoal está ouvindo, o que vocês... Mas faz parte também do storytelling, né? O storytelling, o podcast tem um pouco isso. Tem um pouco isso. Mas assim, para ser bem, tentar ser sucinto... Porque eu acredito que você ficou surpreso. Eu fiquei. Não, primeiro assim, eu comecei a estranhar, mas a gente nunca está preparado, porque eu estou usando bastante o aplicativo, né? Uhum. Então usei dessa vez o InDrive. E já eu evito puxar conversa sobre política, né? Parece que eles são proibidos também, né? Tem toda uma... Agora, quando se desenvolve uma conversa consensual, mesmo com divergência, não tem problema, você não vai... Uhum. Eu já viajei com vários apoiadores do Bolsonaro, e eu apoio o Lula, né? Que apoiar o Bolsonaro, mas, poxa, foi uma conversa bacana, eu não vou punir a pessoa na avaliação, né? É um trabalhador, né? Não me tratou mal, que fez o trabalho dele, quis conversar, defendeu a posição, não insistiu, não foi intolerante. Quando viu que eu fiquei quieto, que eu evito também, né? Mas nesse caso, a pessoa foi me pegar lá e já se incomodou. Eu estava com a camisa, estava indo para uma plenária que teve no sábado, da campanha do segundo turno do Lula. Estava lá o Vander, Gisele, estava o Carlos Bernardo. Thiago. Teve representação do Fábio Tradi, né? Apesar dos outros 2 irmãos, infelizmente, né, tá apoiando o Bolsonaro, mas o Fábio Tradi teve uma conduta muito importante, corajosa de apoiar o Lula, né, no segundo turno. Consistente. Eu, inclusive, na minha fala lá, falou a presidenta do nosso partido, que é a professora Iara, eu até falei no ato, mas falei porque eu estou agora também na diretoria da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Fui eleito para a direção nacional e também da Associação dos Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania, a ADJC. Então fui lá representar essas entidades também que estão apoiando o Lula no segundo turno, né? São entidades plurais, mas no segundo turno não tem jeito, tem que ser o Lula, né? Aí eu estava indo para a reunião e marquei lá, porque foi no Sindimassa, que é o sindicato, né? Aí ele já se incomodou pelo fato de eu estar com máscara. Ele falou, mas peraí, precisa disso? Você já pegou Covid? Porque eu já peguei isso aí 4 vezes.
Não, eu já tomei vacina. Eu falei, mas é que eu uso, porque minha mãe, eu moro com uma pessoa idosa. E em outros países, no Japão, você usa máscara, né? Até mesmo na China, antes da pandemia, você tinha esse hábito, por causa de doenças respiratórias, da poluição. Que é um hábito, eu acho que bom. A gente adquirir. Até porque a Covid, cada um teve um efeito, né? Teve gente que não teve nada, teve gente que morreu. Mas eu acho que já foi muito insulto. Eu com a camisa do Lula, né, que era só com a foto e jamais aprisionarão nossos sonhos, né? E a máscara, eu acho que foi insulto demais. E ele começou politizando a máscara, né? Porque isso aí é muito exagero que teve nesse negócio. Eu tratei com hidroxicloroquina e esse negócio que você falou de vacina, isso para mim não serve para nada. Eu peguei 4 vezes, não é nada, é muito exagero para criticar o presidente. Eu falei, eu já percebi a posição. E não respondi, não, tudo bem, né? Então, é isso. Aí fui meio que disfarçando, não é nem disfarçando, na verdade, respondendo a mensagens mesmo, né? Aí ele, você está indo, é assim de massa, é sindicato, né? O sindicato é tudo esquerda, né? PT, Lula, né? Eu falei, eu não sei, eu não sou do PT, né? Eu apoio. Esse sindicato que eu saiba, não sou nem ligado ao PT, de uma outra central, rival da CUT. Eu até meio que pontuei isso para deixar claro que não é, as coisas não é preto e branco, né? Estou tentando conversar, né? Assim, não é tudo preto e branco, né? Daí ele, não, isso aí é tudo, a gente já sabe o que é isso aí. Mas o que é assim demais? Ele começou muita especulação, né? Aparentemente, assim, no começo não tinha um tom agressivo. Ele até usou o estilete para tirar um negócio que de fato pegou no pneu do carro, para tirar lá um parafusinho que ele sentiu, de fato tinha, né? Mas eu não fiz nenhum, não maliciei que o cara pudesse usar depois esse estilete como arma de ameaça, né? Por intolerância. Eu acho que o fato de nessa situação não cair em provocação irritou, né? E ele foi seguindo numa escalada, até que parou na Rua Madrid, ali, eu vou resumir um pouco a ópera, né? Na Vila Alba ali. Na Vila Alba. Aí ele foi chegando ali, daí eu falei assim, você já quer que estamos chegando, porque eu faço o Pix antes, né? Eu fiz o Pix aí. Deu 22, né? Ele falou 22. Eu fiz o Pix, mostrei para ele. Daí ele 22 do Bolsonaro. Aí eu entendi como uma brincadeira, né? E respondi também assim, poxa, se fosse 13 seria melhor, mas não estou falando nem por política, amigo, porque seria mais barato, né? Sim. Poderia, se tivesse o 00, o 12, o 11, mas brincando, né? E ele falou, mas o barato sai caro. E aí vocês ficam falando, aí já começou, vocês de sindicato, vocês ficam falando de fome e de negócio de pandemia, tudo para atacar o presidente, é tudo mentira, porque passa fome nesse país, quem é safado, quem é vagabundo. Eu falei, olha, acho que não é bem assim, né? Tem gente que trabalha, meus avós trabalharam na roça, passavam necessidade, botavam o dia inteiro, né, nas lavouras de café. Meu pai era sul-mato-grossense, minha mãe nascida no Paraná, veio para cá, trabalhava nos cafezais daquela época, né? E era um trabalho duro e passava necessidades, né? Mas assim, eu falei, mas tudo bem. Daí eu vi que ele falou, não é necessidade o caramba, porque, desculpa até aí o termo, falou até termos mais pesados, é tudo safado, é tudo... E nisso o Pix estava sendo feito? Já tinha sido feito, já. Aí eu falei, não, mas é opinião. Ele, opinião, aí falou uma palavra de baixo calão. Ele falou, você vai descer do meu carro. Aí eu falei, não, amigo, a gente já está perto, vamos concluir, tudo bem, é sua opinião. Tudo bem, você me chamou, né? Eu sou vagabundo. Enfim, é sua opinião. Não, a sua opinião, porque ele começou a ficar irritado pelo fato de eu não me irritar, né? Sim. Embora por dentro, poxa, estava também indignado, né? Mas você tem que saber tratar essas situações que eu já via, que escalavam o conflito, mas nem lembrei do estilete, eu achei que ele usou mesmo tinha ali, para uma coisa, né? Aí daí ele pegou e deu a volta na porta com o estilete, falou, você desce num tom de ameaça, né? Aí eu desci e falei, calma, e não sei o que, você vai embora e de posse do estilete. Tanto que eu fiz o boletim de ocorrência agora, por isso que eu até demorei a chegar aqui. E nessa narrativa ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um crime com a grave ameaça com arma branca, porque ali não era um estilete para apontar lápis, igual se usava antes, ou para cortar alguma coisa. Era uma arma, né? E é lamentável isso, né? Porque aí também não dá para ver um trabalhador, mas não dá para ver a pessoa como vítima, né? Assim, ele não é um lobo solitário, então você entende? São muitos lobos solitários já formam... mas mais que isso, né? É esse ponto, assim, no que portar... Eu saí correndo, cara. E apontar para alguém, ou enfim, numa discussão como essa, melhora a vida do presidente da República ou do Brasil.
Não, e outra... Esse tipo de coisa assim que não... E se ele é condenado nesse processo, o presidente da República vai socorrê-lo agora? Sim. E se ele tiver que pagar algum tipo de indenização, a gente vai estudar. E outra coisa, vamos né? supor que tivesse qualquer distorção em sindicato ou qualquer situação. Cabe a ele julgar, ou cabe à justiça julgar? Será que a gente não tem meios democráticos para ver isso? E outra coisa, generalizar nunca é o caminho, né? Mas esse é o problema do bolsonarismo. Por isso que eu não acredito. Só para terminar, eu saí correndo pedindo socorro. Porque ele falou, você filmou. Ele meio que fez uma intenção de... Entrou no carro, acelerou, de correr atrás para talvez achando que eu tivesse gravado no celular, né? Sim. Mas eu não estava preparado para isso. Agora eu pedi para que pegue as imagens da câmera, pelo menos se não tiver áudio, mostrar que ele estava com o estilete. Né? Aí saí correndo e uma família me acolheu, uma família que vota no Lula e que está indignada até... Falou, a gente está votando no Lula, também é pela situação do país, mas é para acabar com essa onda de ódio e de intolerância, né? Eu não queria nem aqui, porque parece que eu estou fazendo proselitismo, né? E eu acho que o mundo é muito maior do que só isso. É uma coisa, situações assim, elas são importantes ser pontuadas, porque elas se replicam. E aí vale a pena até conversar sobre várias coisas, porque uma situação como essa, Mário, é um microcosmo de algo muito maior. Né? Não dá para também pensar que tem isso acontecendo em cada esquina, mas isso não é um fato isolado. Né? Muito menos um fato isolado. E eu acho que passa muito por um Brasil que ele passou a ter mais noção política, acompanhar mais as coisas, saber o nome de quem está em alguns órgãos, ministérios, Supremo, né, e tudo mais, mas noção política nem sempre é consciência política. Sim. Consciência política parte de você saber pesar as coisas, toda consciência é você avaliar. E a noção política, de forma inverterada, nunca é o caminho. O bolsonarismo, quando ele não é bem praticado, vamos botar assim, de uma maneira sem condenar também totalmente, mas quando ele não é bem praticado, ele comete esse pecado. É muito reincidente nisso. E o Bolsonaro ele é só uma expressão, é uma máscara que caiu, vamos dizer, para o tempo. Mas ele não tem controle do bolsonarismo. É claro que ele estimula. Agora ele é a figura que mais representa e que pede o bolsonarismo. Não tem, desculpa falar, não tem problema. Dá para botar na conta do o nazifascismo, é um Hitler. Mas ele no caso, por exemplo, assim, ele vai ter posturas extravagantes, ele falando às vezes é uma tragédia, ele não é um cara, vamos botar, ritualístico no cargo e tal. Então, aí ele alimenta isso durante muito tempo. A forma de fazer mídia dele. Aí o que acontece? Quando acontece um fato isolado desse, de intolerância, ele vai ter do outro lado falar que foi vítima de uma facada e tudo mais. Mas esse ambiente ele nunca arrefeceu, porque ele também nunca ajudou a arrefecer. Né? Não, e ele que promove a escalada. Eu estou falando isso como alguém de centro. Não, eu sei. E eu também não sou. Dá para falar que o cara não tomou uma facada. Eu não sou da esquerda extrema. Tomou. Tomou facada. Tem discussões, né? Mas eu não vou também ser leviano de dizer, tem gente que fala que é fakeado. Eu não vou falar uma coisa dessa. Durante 4 anos, ele esquentou o clima. Isso nitidamente na eleição de 2022 desfavoreceu, porque foi tanta preocupação com o ambiente, que talvez a atividade fim, né, que seria voto e tudo mais, foi prejudicada por conta disso. Ele sai para um segundo turno atrás. E ele saindo por um segundo turno atrás, você tem uma torcida, uma galera que é muito ligada a ele, que está numa preocupação enorme. Mas eu acho que ele trabalha com espírito de seita. Isso tem os estudos da guerra cultural. A guerra cultural é um negócio... Mas é um populismo diferente, você acha, no Brasil? Nitidamente ele tem um afã ao populismo. Tá? Você acha que seria um populismo diferente? Eu acho que, porque o populismo, você tem muitos líderes que fizeram coisas boas para o povo. O Getúlio Vargas foi chamado de populista, o Jango. Mas não é que eles eram populares, como o Lula também chamam de populista. Eu não considero que são populistas. São políticos mais ligados às aspirações do povo, não é? E que também ajudaram a desenvolver o capitalismo brasileiro, né? O Bolsonaro não é bem um populismo, mas ele cria uma corrente de massa, de feição nazifascista e com espírito de seita. Ele cobra a purificação. Veja que ninguém sobreviveu ponderando ali. Uma mínima ponderação, você foi... Olha como que acabaram. Joyce Hasselman, Alexandre Frota, o próprio Abraham Weintraub, o próprio Dória, né? Por isso que eu acho que ele não está ampliando no segundo turno.
você ter o apoio do Zema e do Cláudio Castro, que é do PL, é como arrombar portas abertas, né? Eu não acho que ele está ampliando. Talvez o apoio do Rodrigo Garcia foi uma coisa meio decepcionante. Tá, mas o Rodrigo Garcia é um fim do PSDB. Só que o PSDB, agora o PSDB mais raiz, você pega vários ex-presidentes estão apoiando o Lula, porque não é questão do Lula hoje. Não... E o PT também tem que entender isso, né? Eu acho que boa parte do PT entende, mas tem gente que resiste. Que o Lula não é um candidato só do PT. E nosso partido, o PCdoB, integra uma federação junto com o PT, que é como se fosse um partido... O PV também. E o PV, durante 4 anos, nessa eleição e até a próxima eleição no mínimo, né? Nós queríamos até mais, que tivesse junto o PSB, o PDT, e o PSOL, e a Rede, e outros que viessem, né? Cidadania. Mas o Lula está tendo apoio de gente muito diferente. O Miguel Reale Júnior, que assinou o pedido de impeachment da Dilma... Por quê? Porque viram que ajudaram a criar esse monstro, né? E o bolsonarismo é a expressão de uma crise, né, que existe no capitalismo mundial, que o Brasil não está incólume a isso, e que ela entra no lugar para, inclusive, se apropriar de um discurso antissistêmico, mas para sustentar o sistema de exploração. Porque eles estão fazendo tudo a favor dos mais ricos, dos banqueiros, entregando o patrimônio público ao estrangeiro, inclusive ao crime organizado, ao desmatamento ilegal, ao garimpo ilegal, e atingindo e penalizando o povo. Trouxe de volta o flagelo da fome, né? Trouxe de volta, apesar de uma certa melhora, e agora ele está provando que a intervenção do governo era possível, mas ele só fez isso pensando na eleição. Porque lembra que a culpa era do ICMS, e muito me admira o governador se alinhar com ele, né? Porque ele tungou, tudo bem que você tem que ter, né, uma justiça fiscal, tributária, mas você tungar dinheiro da educação, você estrangular os estados para jogar a culpa e se eximir da culpa, e depois, nas vésperas da eleição e da eleição, você fazer sucessivas reduções do preço, provando que a política de preços é monopólio do governo federal e que o presidente da Petrobras é ele que indica, né? Isso que você está falando é muito interessante, no seguinte sentido, por exemplo, assim, uma coisa é a governança, outra coisa é o jogo político. Nesses últimos 4 anos, isso tudo muito ficou misturado. Então, você nunca sabia o que era jogo político, o que era governança. Isso, não sei, o mercado é ruim, né? Apesar do mercado ter sido um governo que se diz liberal. E para a população é ruim também, principalmente quem mais precisa. Nitidamente, pode ser a pandemia, pode ser a eterna década perdida que a gente teve, a miséria aumentou no Brasil, né? E a miséria não tem ideologia, né? Agora, fazer política pelo mais pobre... Como máscara não tem ideologia, não tem politizando. Não, questão de escolha, né? Vacina não tem. A luva, se a pessoa quiser usar a luva... O próprio regime militar vacinava em massa. Olha que absurdo que a gente está vivendo, né? Sim. Então, assim, na verdade... Você acha que a gente está num momento pré-ditadura? Você sente Eu isso? acho que existe um risco, mas eu acredito na força da consciência democrática do nosso país. Mas é que tá. A gente está num Brasil que unidade... é pouco escolarizado, né? Pouca consciência social, que vai muito para a questão da educação. Se ele é pouco escolarizado, a gente esperar uma consciência social de quem é mais pobre e também de quem é mais rico, porque o mais rico ele vai cuidar do status social dele, é bastante complicado. No caso do mais pobre, por exemplo, quando você entra em situações de transporte público, escola pública, o SUS e tudo mais, tudo isso pode estar em xeque nessa eleição. E ao mesmo tempo as pessoas não se dão conta disso, elas estão ligadas à ideologia, quem que é mais bonito, quem que é mais feio, qual que é o debate, como que foi no debate da Globo. Mas veja só que os de menor escolaridade, porque assim também a sabedoria, o conhecimento, a sensibilidade humana, né, ela não está também restrita em campos de concentração. Sim. Da educação formal. Embora a educação formal seja muito importante, não, e se o nosso povo tivesse acesso à educação, a gente estaria numa condição muito melhor, claro, né? Inclusive de se organizar. Mas primeiro também o povo precisa comer, para poder pensar, né? Precisa ter um emprego, precisa ter as contas pagas. Dignidade, né? E um governo que está dando tudo para o Centrão, cara, o negócio de 36 milhões, a Simone Tebet falou, minha querida amiga, falo. Eu sempre defendi a Simone, mesmo durante o primeiro turno, que todo mundo, porque está fazendo jogo, e ela está mostrando agora a grandeza dela, né? E o Lula também é a grandeza de acolher, por isso que eu acho que nós precisamos de mediação, e o Lula, ele simboliza isso, o papel de um estadista, como foi o Mandela, né? O Mandela falou assim, eu também deixo
saio com rancor e não deixo o rancor lá dentro da prisão para fora, eu não ia conseguir cumprir o papel que a história me colocou. Né? Tanto que ele aproveita a minoria branca que ficou com medo de ser perseguida, né? E aproveita toda aquela expertise para ajudar a desenvolver a África do Sul, que foi um dos países que mais se desenvolveram no mundo, né? Integra os BRICS, né? Sim. Se tornou uma democracia, né, que floresceu. Então o Lula está consciente desse papel histórico dele. E isso eu acho importante, né? Agora, o problema é que nesse ambiente você fica discutindo, usando religião, e às vezes também a esquerda se deixa pautar por isso, sabe? Mas é nesse sentido que eu estou falando. Por exemplo, assim, quando eu falo da questão da fome, e aí você tem... O PCdoB fez um dos melhores governos do Brasil, né, no Maranhão. Discutir se o número de pessoas que passam fome é 23, ou 21, ou 27, não é o que resolve a fome. Você tem que mapear, tem que saber. Então, mas tipo assim, os dois lados discutem e um fala, não, você está falando errado, é tanto, não é tanto. E ao mesmo tempo você vê uma miséria crescente Que tá olho nu, né? nas cidades. O estado de São Paulo, que talvez é a eleição aí mais decisiva, Minas e São Paulo, são locais onde gradativamente aumentou o número de famílias na linha da miséria, não é de pessoas, é de famílias. Muito difícil recuperar essas realidades. Né? E porque a gente não tem uma política pública para isso. Só o Auxílio Brasil hoje não resolveria. Só a Bolsa Família também não resolveria. Você tem que ter toda uma alavanca social para isso. E no Brasil, as pessoas estão tão descrentes, eu acredito, eu não sei porque eu também converso com muita gente, de qualquer classe social, qualquer camada, a descrença é tão grande que elas não veem ou não se veem mais numa outra realidade, numa outra política. Mas você vê que mesmo os mais pobres, mesmo sofrendo uma campanha de fake news, é porque existe o antipetismo, não é só o bolsonarismo que destila, né? Sim. Existem, aí eu não vou falar mal da imprensa, a imprensa cumpre um papel fundamental, mas existem setores da imprensa, né, que atuam como verdadeiro partido político, ou pelo menos aquilo que predomina, né? Mas mesmo assim, mesmo na Globo, eu gosto de ouvir a Natuza Neri, eu gosto de ouvir, não vou colocar todo mundo assim em bloco, mas existe uma necessidade, porque a disputa também dessa chamada terceira via, né? Que não vamos resumir a Ciro ou Simone, né? A terceira via, na verdade, é a velha direita mais tradicional que quer retomar a condição de liderança do polo conservador. Então, ela precisava levar a eleição para o segundo turno, né? Tinha toda essa... E alimenta o antipetismo para lá na frente ser alternativa também. Só que tudo isso é ruim, né? E muitas vezes também a esquerda assume muito, quando assume a coisa... Porque é uma questão do PT, não dá para falar mais do governo do PT, porque nunca foi só o governo do PT, o governo liderado pelo PT. Não estou tirando os méritos, a importância, né? Sim. Estamos juntos, né? Todo mundo tem que ter um partido para Mas agora, a gente tem que tirar, o bolsonarismo não pode se apropriar da nação, dos símbolos nacionais, do sentimento patriótico. A pátria é de todos, né? A pátria não escolhe candidato, a pátria não escolhe partido político, né? Mas muita gente fica isolado na sua pátria partidária, né? E mesmo no campo da esquerda. Então, a gente tem que deixar e ajudar o Lula a desenvolver o papel histórico, que não é que a história coloca para ele assumir. Você pega um cara que está juntando o apoio de gente do PSD, do MDB, da Simone, mesmo o Ciro, daquele jeito... O Alckmin, né, que disputou com ele em 2006, né, um ex-adversário. Quer dizer, tudo isso acho que tem uma importância, sabe, cívica, uma importância para a gente, porque é no ambiente da democracia que a gente consegue discutir caminhos. Agora, eu sei que só discutir democracia não basta, você tem que discutir o pão, a comida no prato. Sim. Tem que reindustrializar o país, tem que ter uma política econômica e macroeconômica orientada para o desenvolvimento e não só para engordar o lucro desse setor que nunca passa crise na economia, que é a oligarquia financeira, os bancos, os especuladores desse chamado ente sagrado que é o mercado financeiro, que nunca ninguém vê a cara dessas pessoas, né? Que é dinheiro que lucra dinheiro, que gera dinheiro sem passar por processos produtivos, sem gerar emprego. A gente precisa reindustrializar o país, a gente precisa... e reindustrializar não é compreender a importância da quarta revolução industrial, da revolução técnico-científica 4.0, levar isso para a educação. Isso a Simone acho que traz um debate interessante,
ela enriquece o programa. Acho também que você tem que ter uma âncora fiscal, ninguém acha que tem que ter responsabilidade fiscal, né? Não é isso disso que se trata. Mas você tem que ter, o Estado tem que recuperar a capacidade do investimento, né? Você tem que discutir e rever o teto dos gastos. Como é que você vai congelar por 20 anos investimentos em saúde, educação, sendo que, inclusive, aí está uma alavanca também para desenvolvimento econômico. E é progressivo, né? E é progressivo. Nós perdemos aí, o Bolsonaro fala que foi culpa da pandemia, do fica em casa, é nada. Você pega até o próprio Biden, que eu tenho oposição às suas ideias liberais, neoliberais, mas o Biden fez um pacote de investir num complexo de saúde, de investir na saúde pública. Aliás, com os republicanos, a turma amiga do Bolsonaro atuou contra, né? De investir pesado no social, porque os Estados Unidos também hoje é uma sociedade, as pessoas, a maioria das pessoas, o que foi até essa crise? Crise do endividamento das famílias, né? Então, olha que coisa. Nos Estados Unidos não tem comunismo. É emprego e renda. Então, nos Estados Unidos não tem comunismo. Você tem hoje uma inflação crescente, você tem uma necessidade de incluir o americano, né, o norte-americano, ou no caso quem é imigrante, no setor produtivo, na maior economia do mundo, né, que passa por um sacode aí e tudo mais. Então eles poderiam, até se tudo estivesse bem, se dar o direito de ser neoliberal. Né? Como na Suíça há esse direito ao cidadão médio, ele pensar como um direita absoluta, pensar como um neoliberal, há toda uma realidade. As estradas estão prontas, o sistema de saúde, está tudo bem pago. Né, tal. Agora, assim, no Brasil, num país onde você tem gente na linha da miséria, problema de saneamento básico, problema de alavanca social para habitação, para educação, para um monte de coisa, você tem que fazer um investimento social para as coisas melhorarem. E esse investimento social, ele não pode ser só coletivo, ele tem que ser direto também no cidadão. Você tem que investir em empresas também, você tem que investir na indústria. O BNDES tinha esse papel, aliás, né? O Estado tem que ser neutro. Não é dar dinheiro não vou usar aqui uma coisa de preconceito geracional, dinheiro para esse povo do varejo aí, do atacado, quer dizer, atacadinho como o cara da van, né? Que sonega impostos, né? Que usa aquilo para fazer política. Você tinha, inclusive, na época do Lula, pelo menos isso acho que foi uma coisa importante, de você financiar a indústria de conteúdo local. Falava que fez Porto em Cuba, que fez... Mas era investimento que a Fiesp, inclusive, que ajudou depois a derrubar a Dilma, fazia os workshops, né? Porque era importante que se desenvolveu uma indústria de conteúdo local que gerou dezenas, centenas de milhares de empregos dentro do Brasil, aproveitar a riqueza do pré-sal. Né? Acho que tem setores estratégicos que o Estado tem que ter. Mário, por exemplo, assim, a dúvida que eu tenho o bolsonarismo, ele está aí, ele cresceu lá a partir de 2016, 17, 18, o Bolsonaro surge aí como um expoente nas eleições, cresce, contraria as pesquisas, vence. 4 anos depois de um governo com muito sofrimento, de várias situações, seja por causa da pandemia, crise hídrica e tudo mais, Bolsonaro está concorrendo de novo e tem quase metade da população. Por que a esquerda, nem no caso a terceira via, que seria o centro, né, como a Simone disse, não tem um antídoto para o bolsonarismo? Não consegue fazer frente. Isso falando, essa entrevista sendo gravada em Mato Grosso do Sul, né, onde nós moramos, no estado onde os dois concorrem apoiando o Bolsonaro, onde o deputado federal mais bem votado foi via Bolsonaro, né? Pois é, um cara ligado aos CACs, apoiado pelo Eduardo Bolsonaro, um horror. E aí, no caso, com o risco, por exemplo, do Bolsonaro ser presidente da República, você ter um governador ligado também a ele. Como que vai ser de esquerda num cenário desse? E com o Lula vencendo, o Mato Grosso do Sul talvez seja um dos únicos estados de direita, que não sempre foi, né, um estado conservador. Como seria para o estado isso? Entre o preto e o branco tem gradações, né? Até porque não dá para ignorar. No caso do Polon lá, ele teve 103 mil votos. Mas nós tivemos a Camila Jara. Também, então, a Camila Jara, o Thiago foi muito bem na votação. Thiago, muito bem. A própria Gisele fez, né? Então você tem os dois polos bem ativos, assim, disso aí. E não dá para imaginar que no Mato Grosso do Sul, com 2 milhões e tantos mil habitantes, 2 milhões e não sei quantos mil habitantes, 2 milhões e 700, alguma coisa assim, tenha só fazendeiro aqui, ou tenha só industrial, ou tenha só empresário. Mas tá, tem gente trabalhadora. Mas vamos pegar, por exemplo, assim, eu penso que talvez a situação... Eu acho, inclusive, penso que o candidato, né, apoiado do PSDB,
ele acabou errando também, né, de se perfilar assim num lado. Até porque o bolsonarismo maltratou muito o governo do Estado. Eu te falei aqui do ICMS, de jogar a culpa da pandemia, que aliás teve um gigante... O Estado que mais vacinou e... Que teve um gigante, e veja só como é a contradição, que foi eleito também entre os mais votados, que é o Geraldo Rezende. Sim. Que foi, assim, a luta dele foi até comovente. Colocado, né? Terceiro colocado. A luta dele foi comovente, né? E nos representou, teve o nosso respaldo. Você tem o Dagoberto, inclusive egresso do PDT, né? Que, claro, toda mudança dá as suas guinadas, te impõe certos compromissos, mas eu acredito que vai ser alguém que vai defender a pauta da ciência, da saúde. Uma mudança de legenda. Os trabalhadores, é um cara de esquerda, né? Então a situação também não é tão aterradora assim, né? É óbvio que eu fiquei horrorizado. Não estou falando aqui da pessoa, do Marcos Polon, né? Mas alguém que representa o discurso da morte. Porque não é armamento, clube de tiro, de prática esportiva. Não, é o discurso das milícias. O anti-estatuto, né? É o anti-estatuto de 2003. E é isso que ajuda a promover isso que aconteceu comigo. Mas isso não é democrático também? De certa forma, talvez se o cara fosse um CAC... Não é democrático porque tem um discurso falacioso, é um discurso que tem... Porque politiza, né? Eu vou te dizer, meu pai, um velho comunista e tal, ele votou contra, ele votou diferente de mim. Né? Pra você ter uma ideia, porque ele entende, ele foi uma pessoa do antigo Mato Grosso do Sul, entende a importância, né? Mas só que ele defendia também restrições. Mas o problema não é escalado, por exemplo, se há 4 anos, qual que era o discurso? Vou dar mais chance para um brasileiro ter arma, para ele se defender, né? E principalmente se ele tiver, no caso, uma propriedade rural, porque realmente... Eu não acho que é 8 ou 80, né? Beleza. De lá para cá... Mas vai proteger o índio também, o sem terra, né? Aí tem que... A coisa já ampliou. E agora já assim, posso andar com minha arma por aí. Aí os Estados Unidos, só em alguns estados... E esses CACs, não é democrático, porque esses CACs são organizações políticas, controladas pelo bolsonarismo. Meu partido, o país... a gente acaba um pouco a indignação, você me desculpa, né? Não tem nada de meu partido é o Brasil, o partido deles é a milícia, o partido deles é o crime organizado, é o partido do orçamento secreto, que a Simone falou, você tem lá lugar que foi arrancado mais dentes do que tem dos dentes possíveis nas bocas das pessoas, um esquema de corrupção, que compra 50 imóveis em dinheiro vivo, que tem... No mínimo deveria ter um compromisso de investigar a morte da Marielle, fica falando de Celso Daniel, que é caso encerrado, né? Que teve um Moro, que agora voltou para o leito do bolsonarismo, que mandou intimidar um porteiro, que testemunhou a questão da morte da Marielle chegando lá na porta do Vivendas das Barras, que é onde mora o povo da milícia, Vivenda da Barra, né? Vivendas da Barra, o povo fala da Barra Pesada, que é onde mora o clã Bolsonaro e frequentava lá o Nóbrega, né, o povo das milícias, que é um poder que se mistura com a picaretagem, com a fé do nosso povo, que a fé do nosso povo, a religião tem que ser respeitada. Tem evangélicos do bem, de bem, pastores, tem, mas essa gente está fazendo comércio, fazendo política e fazendo discurso extremista, né? Então o problema não é só o Bolsonaro, o problema, deve ter acompanhado a matéria que teve do André Borges no Estadão, aqui em Rio Verde, onde o Lula ganhou do Bolsonaro, sem ter uma liderança grande lá da cidade. Antes já teve o prefeito Mário, que já foi do PT, agora não. Todo mundo, as principais lideranças alinhadas com o Bolsonaro, você vê que o povo, esse povo humilde tem sabedoria também, resistiu e deu a vitória para o Lula ali em Rio Verde, com mais de 1.000 votos na frente. E isso indignou, porque daí o peão de boiadeiro lá manda uma mensagem, brincando, né? Vai tomar guaxa, vai tomar taca, né? O Bolsonaro no dia 30... E os caras pegam um cara que trabalha desde os 15 anos ali na fazenda e joga o cara na Rua da Amargura. Se quiser, vai beber água de curicho. Se quiser, vai ter que pedir na beira da estrada um lugar para fazer a mangueira para colocar a tropa dele, né? Que é um condutor de gados chamado Zangão. Inclusive, eu estou preocupado que tem que dar uma assistência para essa pessoa, né? Mediar. Tem que fazer esses empresários do campo também assinar termos de ajustamento de conduta. Então, essa intimidação tem em todo lugar, esse discurso extremista, né? Então, acho que isso turva o debate principal, porque antes de pensar em arma, cara, tem que pensar em educação, você tem que pensar na comida, tem que pensar no emprego, na renda, né? Controle da circulação disso. Da circulação. Agora, eu também acho que tem que ter uma certa
com bastante controle, mas você tem que ter situações que tem que permitir mesmo o armamento, né? Eu acho que também a esquerda não está preparada para esse debate. Como não está preparada, o Lula tenta fazer, mas ele não tem ainda uma resposta, né? Porque o povo fica discutindo muito a negação de ser inimigo de polícia, né? De ser... O programa eleitoral, por exemplo, isso que eu acho interessante, né? Todo mundo tem seu programa de governo, os candidatos a deputado e estadual ou federal têm intenções, né, de mandato, falam tudo mais. Só que durante o período eleitoral pouco se fala disso, né? E chegar com a fórmula pronta numa campanha talvez não seja um bom negócio. A campanha seja um lugar de você ouvir, de você aplicar ideias, de você melhorar as ideias. O próprio formato dos debates não privilegia. Eu tenho essa opinião extremamente engessada. Não tá. Eu vejo hoje. Isso aqui é como se fosse. Você é pioneiro até em relação a esses os podcasts, né? Foi. Você é um dos pioneiros. Um tempo atrás. Que eu acho que você desenvolve uma conversa mais solta, que permite você aprofundar mais as coisas. Acho que os debates poderiam, claro... Eu tomo muito pau por causa disso, porque ora eu contraria um lado, ora contraria o outro, fazendo a mesma coisa. Você está fazendo o seu papel, como você também ponderou, Mário, mas será que é isso mesmo, né? Mas é esse o papel. Por exemplo, assim, um dos absurdos, nesse momento agora, a gente está num mês de segundo turno presidencial e para alguns estados. Cobra-se que candidato a governador ou candidato a presidente já entregue qual vai ser o seu ministério. Como que o cara vai saber, pô? Primeiro que é o seguinte... Acho que nem o Bolsonaro tem, mas nem o Bolsonaro tem, com tanto acordo que ele está fazendo. Exatamente. Ele mesmo vai ter que decidir um ministério diferente. Isso é uma forma já de querer colocar um cabresto, entendeu? Porque eles querem que indique um ministro ligado ao mercado. E acho que o Lula vai ter que... Porque a situação impõe, né? Aí não dá para... porque o Lula está traindo ou não... Vai ter que fazer alguma mediação, mas o Lula também não está abrindo mão do teto. A Simone até falou, eu entendo, você vê que ela já pondera, né? Eu entendo o teto dos gastos, mas tem que ter uma âncora fiscal. Sim. E eu acho que essa composição vai dar um desenho interessante, pelo menos para a gente retomar um fôlego, retomar o investimento público, social. Assim, vai virar aqui também gente do MDB, né? Que foi o partido do Temer, que durante um governo pós-queda da Dilma, um governo interino, né? Ele praticou algumas revoluções no Brasil. Uma reforma trabalhista e essa questão do teto de gasto também passa no governo Temer. Ou seja, um governo interino, um governo de intervalo. Eleito, né? Assim, então, um governo de intervalo define coisas que talvez para o mercado sejam interessantes, se tudo a partir disso melhorasse. Mas no Brasil você também tem compromissos que eles são escalares, né? Você falou da questão da saúde, e se você não cuida da saúde, dá muita judicialização. Que a gente chamava de PEC da morte, e não é à toa. Foi um crime, porque você inscreveu na Constituição teto de gastos, e outra, existe uma malandragem aí. Porque você estabeleceu um teto para gastos, congelar e corrigir pela inflação, né, nos próximos 20 anos, como se a inflação determinasse demandas que a sociedade produz na área de saúde, de educação, de segurança. Você vê que o investimento do Bolsonaro em segurança é irrisório. O cara que mais fala de segurança, o cara que menos investe, né? E o Bolsonaro é continuidade e um aprofundamento do Temer também. Não vou dizer que são a mesma coisa, né? Mas o Bolsonaro E quando ele quer, ele fura o teto também. Quando é para fazer medida eleitoreira, que a gente não tem que ser contra, né? Como é que você vai ser contra um auxílio para quem está... E a esquerda votou a favor, inclusive. Eu acho que foi correto. Muita gente falou que não podia ter votado. Não tem como você negar um auxílio para as pessoas, mas você tem que denunciar o caráter eleitoreiro que vai acabar. Se ele for reeleito ou não, vai acabar, como vai voltar os aumentos logo depois da eleição. Então é tudo assim uma enganação. Mas o problema do teto é que você só congelou investimentos na área social, em saúde, educação, em cultura, em segurança pública, em direitos sociais. O investimento no judiciário ele aumentou, o investimento no parlamento aumentou. Você aumentou o investimento a mamata, no gasto público. a bolsa mamata para a cúpula militar, que não é nem para a tropa, né? O que existe uma distinção aí, para a cúpula do judiciário. Você deu orçamento secreto. Cadê o teto de gasto para orçamento secreto? E principalmente, Danilo, você continuou remunerando o pacote que era para financiar a pequena, média empresa de 1 trilhão, ficou tudo para os bancos. Então não existe teto de gastos para pagamento de juros e amortizações de uma dívida, cara, que voltou a crescer, voltou a escalar.
Então isso é cruel. Por que você vai congelar logo a fatia menor do orçamento, que é investida em setores, inclusive depreciando, sucateando esses serviços e também sucateando a remuneração daquilo que é o principal no serviço público, que é logo, não vou falar que é o de baixo, que para mim o de baixo é o que está no alto, que é o mais importante, que é o professor que está na sala de aula, cara, que é o atendente de saúde pública, o médico que vai lá para trabalhar no SUS, o policial que se expõe ao risco, que dá plantão nas delegacias, no caso da Polícia Civil, que está no policiamento ostensivo. Esses é que foram prejudicados pelo teto de gastos e por uma ameaça aí de reforma administrativa, né, que é justamente, e que vai estabelecer privilégio para castas do serviço público, que eu sou contra também. Aí fica falando contra servidor público, por que não fala então dos privilégios do judiciário, das mamatas, de uma elite também da cúpula militar? Por que vai mexer com o professor, com a professora? Por que vai mexer com o enfermeiro, com aquele que se expôs na pandemia, na linha de frente, que ficou doente, que sofreu vendo as pessoas sofrendo na sua frente, que morreram, muitos médicos, muitos enfermeiros morreram durante a pandemia? Você vai penalizar logo esses. Então, essa é a lógica que começou com o Temer, mas que o bolsonarismo aprofundou assim de uma maneira assustadora, né? Então, na verdade, tudo isso, essa onda de intolerância é para justificar um projeto, né? Não é só ódio puro e simples, porque eu não gosto da cor vermelha, porque eu não gosto do Lula. O Mato Grosso do Sul volta a ter 2 deputados federais da esquerda, né? A eleição da Camila, mais que uma simples eleição, ela devolve um espaço que já foi da esquerda, ali em 2014, quando o Zeca e o Wander venceram. Então, o Wander volta a vencer, quer dizer, um espaço de resistência, continuidade, acho que está no ano daí para o 7º mandato, né? Se não me engano, o 6º mandato. Acho que o 6º, né? E aí ela vem com uma ótima votação, vence, o Thiago também com uma ótima votação também venceu, e a Gisele... Tive na coordenação da campanha dele. Excelente novidade. A Gisele... Um grande quadro aí. Sim. Você vê, começa a desenhar um futuro bom. Sim, como foi o Ayashi lá atrás também, que depois acabou ficando só na Cacemes. Outro grande quadro. A esquerda nunca fez a prefeitura de Campo Grande. Nunca conseguiu. A não ser lá em tempos de antanho, né? Teve o Wilson Fadu. Mas isso lá... Nessa história quando era barro, até ali, né? Você pegava o Duque de Caxias ali, era barro. Você acha que tem mudado o cenário e favorecido, principalmente por conta dessa onda do Lula também, do retorno do Lula, um público jovem também que vem com uma consciência diferente? Eu penso que existe também. Também foi uma eleição que voltou a colocar... A extrema-direita se fortaleceu. Você vê que é isso que você também falou, né? Os 40 e poucos % do Bolsonaro se expressaram. Você vê o desenho do Senado. Para mim, não é que é a sua visão, né? Você está aqui questionando, mas para mim é uma coisa horrorosa. Você vê a Damares, o Moro, né? Depois de tudo que aprontou, e ainda traindo, né? Passando a rasteira em todo mundo, no próprio Álvaro Dias, que tinha gente da esquerda até votando, amigos meus lá, né? Votando, falou, vou chamar o 190, né? Porque em caso de perigo é o 190 que a gente chama, né? Que era o número do Álvaro Dias. Não deu, elegeu o Moro, elegeu esse astronauta, não propõe nada, não tem ideia nenhuma na cabeça. Tal do, não sei, Celinho, Celito, sei lá de Minas Gerais. O deputado federal mais votado do Brasil é de Minas, né? O Nicolas. Aquele menino que só sabe gargantear, não discute uma ideia, cara, não discute uma ideia. Então nós temos um cenário complicado. Agora a esquerda também teve um leve crescimento, né? A nossa federação, que o povo põe na conta, estava na lona. A nossa federação, que o povo fala, o PT foi de 57 para 80, deu 80, não, 89 foi o PL, né? Que nem todo mundo é bolsonarista. Então a gente vê assim que tem matizes diferentes, né? E aqui também, você pega a bancada, elegeu mais da extrema direita mesmo, dos 8 foram 2. Que é da esquerda foram 2. O doutor, né? O doutor Ovando e o... Foram 3, né, na verdade. E o Marcos Polon. O Beto Pereira não é propriamente o cara da extrema direita. Eu até jogo mais para a direita, mas não é um... Mas é o cara da política, do diálogo, né? Não é alguém... aí o Wander e a Camila.
E eu vejo o Geraldo e o Dagoberto mais um centro pendendo para o lado de cá, né? Acho que são figuras aí importantes no cenário político. E acho também que mesmo o Riedel apoiando o Bolsonaro, não coloca sinal de igualdade entre ele e o... Tem gente aí que, inclusive, fez um certo papel de ajudar o Riedel, né? No primeiro turno, e que... Você fala da esquerda, né? Que às vezes acontece, porque tudo bem, né? Cada um, a política é livre para isso. Então, ainda bem que tem que ser livre, né? Porque se não for tudo extremista também. Mas assim, é bom quando se assume, né? O PCdoB você vai discutir, definir uma posição, provavelmente hoje ainda a gente, né, defina lá. Mas assim, é difícil porque os dois apoiaram o Bolsonaro, né? Mas eu vejo diferenças entre o Riedel e o Capitão Contar. Não é que eu sou contra a figura da pessoa, né? Contar até um bolsonarista meio diferente, assim, não é um cara de muita briga, também, né? Um cara bem sóbrio, conseguiu a redenção de uma forma bastante técnica, né? Mas eu vejo, ele representa, queira ou não, ele organiza esse bolsonarismo mais raiz, né? Que é o discurso mais do armamento, do colégio militar, que foi meter com funk nas escolas, né? Agora, funk em escola militar apareceu por aí, pode ter, né? Essas pautas mais obscurantistas. E vejo o Riedel, que eu tenho profundas discordâncias também, a política em relação aos indígenas, a política em relação ao serviço público, né? Mas eu acho que é alguém mais da civilização, a reforma da Previdência, a política fiscal, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também ali ajudou a garantir a implementação de algum respiro que a gente conseguiu nesse meio tempo, né, de anos Bolsonaro. Então não dá para colocar um sinal de igualdade, eu não coloco. E acho que assim, o voto nulo é uma coisa muito despolitizada, né? Eu não posso aqui porque eu sou também homem de partido, né? Ou não partido. Mas vou ter a minha opção, e a minha opção vai ser pela civilização, pela política, não vai ser pelo bolsonarismo raiz. Acho que o próprio Riedel não é propriamente um bolsonarista, não acho que seja, né? Ele tem as razões políticas, né? Eu não concordo, deploro, acho que errou de fazer isso. Poderia, no mínimo, se manter neutro, né? Poderia sinalizar, queremos todo mundo, não importa se apoia A ou B, mas aí sou eu, né? Se fosse eu, né? Aí por isso que é ele que está lá, né? Para finalizar, até uma pergunta reflexiva. Você não acha que, no caso do Mato Grosso do Sul, é emblemático isso? Você tem 2 candidatos, os 2 estão apoiando o Bolsonaro, né? Expressamente apoiando o Bolsonaro. Expressamente, sim. Mas o Lula teve, acho que 30 e poucos % de votos. Quase 40. Quase 40, 38%. E o Bolsonaro 52%. Então você vê que no Centro-Oeste foi uma diferença pequena. Talvez essa briga pelo apoio do Bolsonaro e dos bolsonaristas não é muito por conta do tipo de comportamento eleitoral do bolsonarista, dele ser mais reativo, talvez, nesse momento. Então, assim, eu tenho que brigar para controlar esse público mais reativo, né? Porque se eu não controlar, eles vão em bloco e aí... Eu penso que, na verdade, o bolsonarismo chamado, que é o núcleo, não vou dizer que todo mundo que vota no Contar é fascista. Tem até gente de centro-esquerda, que aí é porque quer dar o troco, né? Por causa das coisas. A política local tem essas coisas, né? Tem essas coisas, né? Você vê que o próprio Fábio Trade optou pelo voto nulo, mas aí os irmãos por um outro tipo de voto, né? Claro que teve um problema aí com as denúncias, né? Enfim, né? Não ia apoiar o Riedel, né? No caso dos outros 2. Mas assim, eu vejo que o Contar, ele estaria com o Bolsonaro independentemente, mesmo que o Lula tivesse 70% no estado. Sim. Ele é claro o Riedel, eu acho que se o Lula tivesse 70% do estado, ele ia estar com o Lula. Porque assim, para o Riedel eu acho que é mais um cálculo pragmático, assim. Eu vejo o Riedel, tanto quanto, além de ser um cálculo pragmático, a questão de uma governança mais técnica. Sinceramente, eu não vejo o Riedel no PSDB no futuro. Eu acho que, inclusive, se o Lula é eleito, ele vai ter uma boa relação com o Lula. Sim. Vão ter parcerias, e o Lula vai buscar isso. E o Lula vai buscar. Já não sei se o Bolsonaro for eleito, por isso que eu acho que é um cálculo mais pragmático pelo comportamento eleitoral da maioria do eleitorado. Agora, eu acho que eu esperava do Riedel uma sinalização também para esses 40%.
Que não é pouca gente, né? Não é pouca gente, não é pouca gente. E talvez é ali que se ganha a eleição e na abstenção também, que tem de estar até... Se ele tivesse uma postura mais de pegar, vamos dizer, porque não é todo eleitor do Bolsonaro que eu coloco, não é todo mundo que é nazi-fascista, que é raiz, que defende tudo do Bolsonaro. Às vezes vota até no Bolsonaro que não gosta do PT, né? Sim. Tem as suas múltiplas razões, né? Por razões as mais diversas. Mas ele esperava dele uma sinalização mais que acho que completaria assim, um papel mais democrático, né, da parte dele. Que seria, nós também acolhemos aqui, né? Agora, o Lula, não vou me manter neutro, porque até com ele tem gente que apoia o Lula. Tem gente do PSDB, não vou aqui dizer, mas que eu sei que vota no Lula. Que nasceram da mesma frente. Vai ficar bravo, porque vai achar que eu tô fazendo campanha, tá querendo me prejudicar. Pelo contrário, né? Em grupos de WhatsApp há também essa movimentação. O PCdoB fez uma ótima administração no Maranhão, que era um estado onde praticamente seria impossível um partido de esquerda administrar. E ganhou com uma campanha anticomunista. E ganhou com uma campanha muito boa, fez uma ótima governança, redes sociais. Se não me engano, é o estado onde melhor se paga professor no Brasil. Por que é tão difícil replicar isso em outros estados? Não sei se é um preconceito, porque no Maranhão também tinha muito preconceito, Paulo né? Rebelo também era um ministro do PCdoB. Era um ministro, foi um grande ministro. Hoje ele tem discordâncias com partidos, sabe que ele saiu. O próprio Flávio Dino também saiu, né? Mas eu falo isso enquanto ele estava empunhando a bandeira. Mas não tem problema, o partido, mesmo ele tendo saído, ele foi para o PSB, o partido continuou na base de apoio a ele, porque apoiou a eleição dele para senador, aliás, com uma votação conservadora. O PCdoB provou no Brasil que ele não é radical, que ele tem para ajudar o Brasil. Aliás, o PCdoB... É claro que depende de circunstâncias. Tem lugar que depende, se você não tem uma maioria na Câmara, se você não tem também o partido muito enraizado, se você não tem uma postura ampla, mas ao mesmo tempo também de procurar segurar, né, dar uma linha programática ao governo, à sua atuação, você também não vai muito longe, né? Pode ter situações também de gestões ruins do próprio PCdoB, como do PT, né? Você teve experiência. Você lembra que... Mas não dá pra gente relativizar. É que a gestão do Maranhão foi muito boa. Não, a gestão do Maranhão foi boa, como também foi a da Luciana Santos, nossa presidenta nacional da Prefeitura de Olinda. Sim. Foi eleita com a campanha anticomunista, aborto e não sei o quê, porque era solteira. Hoje era casada, mãe, né? E mesmo assim ela ganhou, explorando preconceitos, né, misóginos, né, contra a mulher e contra o fato dela ser comunista. E não adiantou, ela foi eleita, foi reeleita, aí fez o sucessor, que é o atual grande deputado Renildo Calheiros, irmão do Renan, e que foi também reeleito. Só que é isso também, tudo tem uma fadiga de material, né? Você ficou 4 gestões, às vezes pode ter dado uma fadiga de material, mesmo sendo uma boa gestão, o povo às vezes quer renovar. Mas geralmente as experiências de gestão do PCdoB são experiências exitosas, experiências de frente ampla, porque isso a gente defende. Só que a gente defende frente ampla com programa. Agora tem gente que, no próprio PT, que demorou a aceitar a frente ampla e até hoje meio torce o nariz. Aí acha que também... Mas aí também não dá para achar que tudo tem que ser assim, frente ampla é só ao meu favor, né? E acho que nesse ponto, mesmo o PCdoB sendo um partido minoritário, vamos falar a verdade, era o único que em uníssono falava da necessidade de uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo. E nós achamos que não é só para derrotar na eleição. Nós vamos ter que manter o diálogo com os diferentes, Danilo, depois desse processo, para desintoxicar o nosso país, cara, tirar esse clima de ódio e restabelecer. E vamos continuar discutindo as divergências dentro da esquerda com a direita, mas num ambiente civilizado, resolver na democracia, no voto, no parlamento, respeitando as instituições, respeitando a Constituição, né? Então, de certa forma, o PCdoB, mesmo com a bancada pequena, mas ela, assim, acaba multiplicando a sua força, né? Porque eu acho que o PCdoB até merecia uma situação melhor, né? Assim, de ter mais força eleitoral, mais força na sociedade, mas muitas vezes, mesmo com a força diminuta, ela se multiplica pela questão de você defender uma ideia correta. Não é porque somos iluminados, erramos também, né? Mas é um partido de uma experiência centenária, que aprendeu com os erros, que aprendeu também quando também foi frente ampla muito gelatinosa, muito
que aí foram chamados, que a gente fala assim, aí se direitizou muito, né, num determinado momento. E em certos momentos errou por esquerdizar muito, né? De estreitar, por exemplo, quando não topou, foi convidado, né, poderia participar da Revolução de 30, com Getúlio Vargas, que desenvolveu o Brasil moderno, o Brasil da indústria, o Brasil com sistema educacional, com sistema de saúde, com rede de proteção social, com direito trabalhista, com voto da mulher. Né? O Getúlio teve seus erros, teve um período do Estado Novo, perseguiu o comunista até. Acho que até isso também foi um pouco produto dos comunistas terem deixado aquele setor mais do Filinto Miller, o povo da direita, né? Meio que tomar conta ali do entorno do Getúlio. Mas o Getúlio teve um papel histórico muito importante e foi vilipendiado, atacado pelas elites serviçais, elites colonizadas, que são incapazes de conduzir um projeto de nação, que usa sempre esse discurso da corrupção. Corruptos são os outros. Não que não tenha. Tem corrupto na esquerda e tem que ser banido, tem que ser punido. Mas de usar esse discurso seletivo da corrupção, que cria essas criaturas horrorosas como Moro, como Bolsonaro, né? Que é o chamado lacerdismo lá atrás, que eu acho que o Ciro errou um pouco nisso, de entrar nessa. Porque ele defendia o Lula, ele não queria levar o Lula na embaixada, tirar do país. Acho que ele queria se livrar do Lula para herdar o espólio. Meu querido Ciro, né? Poxa, que é importante, tomara que ele venha, volte, que é um quadro importante para a nação, né? Acho que ele errou a mão. Então esse discurso, que na verdade é simplesmente porque de impedir que o Brasil tenha a sua verdadeira independência nacional, que seja aí a verdadeira pátria soberana, né? Que seja dona do seu nariz, não é se isolar do mundo, não é fazer guerra. O Brasil não é país de... A última guerra acho que foi contra o Paraguai, que foi um horror, né? Mas é um país que inclusive é mediador em conflitos internacionais, tem uma diplomacia reconhecida no mundo inteiro. Então, assim, é um país que tem potencialidades, né, para ser uma grande... E fica com essa potencialidade represada que você tem, aquilo que o Darcy Ribeiro falava, uma elite ranzinza, atrasada, tacanha, violenta, que odeia o povo, né, e que não vê que o nosso povo é uma energia para o nosso desenvolvimento, é uma alavanca, né. E os empresários, os grandes empresários que tentaram apoiar um projeto nacional foram todos sabotados, né. Eu acho que os corruptos desse setor da engenharia pesada ali na Lava Jato tem que ser punido. Você não pode punir a empresa, cara. Sabe, destruir um patrimônio que demorou 60 anos para a gente construir. Cadeia produtiva. Você teve a cadeia produtiva, né? Inclusive exemplo para o mundo, disputava obras com empresas americanas. Então você teve dedo também de setores de interesses estrangeiros, que o Temer seguiu, que a nossa classe dominante, né, mais rica aqui seguiu. E o Bolsonaro mais ainda é caricatura. Você seria a favor da regulamentação do lobby? Porque no Brasil o lobby existe. O fato dele não ser regulamentado dá nisso, né? Ele passa a ser tão capilarizado, tão espalhado, pluralizado, que ele vira um perigo. Ele vai parar no judiciário, ele vai parar em câmaras do Congresso que você não tem como identificar. Mas às vezes você pode... Porque, na verdade, de certa forma, o que foi feito... Tá aí, o Intercept revelou e a gente já sabia. Porque eles não escondiam mais. O Janot, o Moro, esse Dallagnol, Picareta, desculpa falar o termo, foi lá, eles fizeram acordos com o FBI, né, com o sistema de apuração, de perseguição criminal dos Estados Unidos, a revelia do Ministério das Relações Exteriores. Desculpa, violentando, estuprando a Constituição Federal. Tirando a prerrogativa do Ministério de Relações Exteriores, que você tem que passar esses acordos por lá. Fizeram a revelia. São traidores da pátria. São traidores da pátria, porque não é para punir corrupto. Claro que nisso você vai pegar um... Tanto que os corruptos se deram bem, estão todos soltos, usufruindo do seu dinheiro. O Alberto Youssef, que é a origem da Lava Jato, está aí, trabalhando, operando com dólar de novo. É o laranja do preferido. Então, assim... Agora eu acredito que existe, mesmo que seja 1 ou 2 empresários nacionais, que a gente tem que apostar, né? Tem que apostar no desenvolvimento da indústria nacional. Mas a gente precisa fortalecer gente como foi o José Alencar, vice do Lula, ou lá na ditadura, que a ditadura destruiu também, que não foi só a Lava Jato, teve o precedente da Paner,
que era a Panam, né, foi nacionalizada, que era o Mário Wallace Simmons, o empresário nacional no ramo do café, dono da Excelsior, que foi punido porque ele falou, não, foi um golpe, ele se recusou de dar outro nome para aquilo que aconteceu em 64. Aí veio investigação e não sei o que, tudo, corrupção, destruíram a empresa que era a empresa de aviação mais promissora, mais moderna do mundo, aqui, produto brasileiro. Destruíram aqui, para falar da nossa terra, Humberto Neder. Talvez o filho dele vai me ouvir aqui, que a gente segue nas redes, tem Humberto Neder, filho. Destruíram um cara que era o empresário mais promissor do ramo de telecomunicações, que inclusive foi ali, naquele período da gestão do Wilson Fadul, né, que trouxe a telefonia para Campo Grande, que interligou Campo Grande, que foi importante, né? O telefone na época era o que determinava, né, o dinamismo das relações econômicas, comerciais. Ele ligou Campo Grande ao Brasil. Esse cara foi destruído pela ditadura. Você entende? Então, assim, nós temos uma elite que ela é antinacional, infelizmente, uma elite, né, uma classe dominante. Agora, nesse meio, sempre tem valores, né, que eu acho que a gente tem que apostar. E acho que aí é o Estado que tem o papel de ser indutor, não é de tomar conta, não. Não sou contra a parceria privada, muito pelo contrário. Mas ele tem que ter responsabilidade, Tem que ter responsabilidade. Tem que apoiar o agronegócio que agrega valor. É o que o Lula fala, o povo interpretou mal a fala dele, né? Ele estava falando desses aí, que pega e bota o zangão, vai tomar, se quiser vai ter água de coricho, que é o povo fascista mesmo, cara. Mas quer dizer que todo pecuarista e todo... Não é. São um ativo importante para a economia. Agora tem que valorizar também a produção. O MST hoje não é mais aquilo que o povo fica falando, né? Já foi o ciclo de ocupações, né? Que inclusive foram legalizadas, né? O que não foi, saiu. Hoje o MST tem cooperativas, produz alimentos, né? É um dos maiores em determinados itens, né? Alimentícios, maior produtor de arroz, produz orgânicos, né? Tem aqui, inclusive, aqui perto, aqui na Juruena, né? O armazém do campo, do MST. Então tem que apoiar, e não só o MST, tem que apoiar a pequena agricultura, né? Você tem que apoiar... O Bolsonaro ele só fala desse agronegócio mais tacanho, né? Desse povo que apoia ele. Mas, poxa, por que não investir na indústria de biomassa, como o Lula vinha fazendo, né? Porque o Bolsonaro não fala nada, eu não entendo porque tem tanto comerciante. Ele não dá uma luz para o pequeno e médio empreendedor. Pelo contrário, você só vê porta baixando. Então, não é esse o país que a gente quer, né, Danilo? E principalmente um país mais real, né? Menos ideológico, talvez eu mais acho. Real. Todo mundo tem direito à ideologia. Penso, esse negócio de ideologizar tudo, e olha que aqui é um comunista que está falando, né? Sim, mas eu tento descondicionar a o cabeça. Comunismo, acho que... eu não sou comunista como você, mas assim... o comunismo ele tem uma vitória, uma coisa muito bonita, que eu acho que as pessoas têm que saber admirar e respeitar, que ele resistiu mais de um século, ainda vivo, mesmo sem ter tido a sua implementação absoluta, né, como tem na teoria. 60 e poucos anos. Mas ele busca caminhos, né? Tipo, o socialismo liberal hoje, né, tem países aí que praticam, são formas de você incluir mais, você ajudar mais a classe trabalhadora. A China, o país hoje que mais tira a gente da pobreza, né? Você pode até questionar o regime político. Claro que alguns valores aí, você pode discordar ou não, mas entender que você buscar um caminho onde as pessoas possam ter pelo menos oportunidades iguais, eu acho que isso não é nocivo. E respeitar, né, as diferenças que tem também. Isso que eu achava interessante no Lula. As pessoas ficam, às vezes não entendem. Porque o Lula também quer ficar bem com todo mundo, mas é isso, você está no plano internacional para você abrir mercado, né, para você ter relações, você não pode ficar olhando muito. Às vezes você tem que se relacionar até com regimes meio terríveis, né? Desse tamanho, né? Como a Arábia Saudita, que o Bolsonaro é amigo da turma da Arábia Saudita, desse povo do Catar, que condena a mulher a chibatada. Olha aí. Não dá, né? Mas é a soberania do outro. Só que assim, o Lula também tinha relações, você tem que ter relações com o mundo, né? Você não tem que ficar julgando e interferindo. Mas você buscar o melhor para o brasileiro, né? Agora você vai ter os seus alinhamentos principais, né? E a China também você tem que respeitar a cultura, a história. Você não pode ficar despejando regra também sobre... Deixa cada povo escolhe o seu caminho. E lá não é muito fala que tem que ser o partido... Como que um partido que tem
dezenas de milhões, vai teleguiar um país com 1 bilhão e 400 milhões. Não tem. E é um país que tem as suas diferenças, os conflitos, e é o país que mais incluiu gente, né, no mercado consumidor, que mais tirou gente da pobreza, e mais hoje que contribuiu, inclusive, para reduzir, né, a fome, a miséria em nível global. Uma coisa, assim, um movimento que a humanidade nunca viu, mas que ninguém fala nada, né? Você só vai falar que é uma ditadura, e que é só um partido, que é uma mentira, né? Porque tem vários partidos também que atuam lá. É que o povo escolheu aquele partido ali para representar, não porque é comunista só. Quem entende que representa os interesses da nação. Consegue fazer um planejamento de longo prazo que outros países não conseguem. Que a gente está aqui, sempre não é isso? Sempre matando cobrinha, sempre no imediato, sempre apagando incêndio. Aí dá um refresco aqui e ali, que logo depois acaba tudo. A gente vive esse cerco. Até quando, Danilo? A gente vai... E o Brasil é o que o Darcy Ribeiro falava, né? Tem condições de iluminar o mundo. Você pega aqui, não existe país igual ao Brasil, que com toda a dor do extermínio indígena, a escravidão negra, mas nós formamos aqui uma nação que é um povo uno, né? Que fala diferentes sotaques, com seus regionalismos, com as suas desigualdades. A própria América Espanhola foi toda dividida, né? Então é isso. Eu andando aqui fui visitar museus, conversando com historiadores aqui, eles falam isso. Lá vocês lograram construir, e por mais que tenham sido lutas importantes, libertárias, que eu acho que a gente tem que incorporar ao nosso acervo histórico, cumprir um papel importante, mas foram, por exemplo, as lutas Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Farroupilha, a Confederação do Equador, a Cabanagem, que acho que foi a que mais me fascina, que mais me fascina. Mas eram lutas que também, se elas lograssem êxito, também ia fraturar tudo, assim, né? Você ia ter vários... E não, se manteve. O próprio Dom Pedro I, não dá para você analisar a história, né, com os olhos de hoje, né? Com tudo que a gente tem de acúmulo em termos de avanços, de ideias. O próprio Dom Pedro tinha ideias liberais, peitou interesses da coroa, né? E foi alguém que teve um papel importante nessa unificação, embora mantendo a natureza opressora, escravista, né, do Império. Mas assim, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Reconhecer o papel de vários construtores da nação brasileira, né? Não necessariamente é de esquerda, né? E acho que a esquerda, quando ela se apropriar disso, ela gostar também de ser Brasil, valorizar a sua história, limpar o que é o autoritarismo, o conservadorismo, o elitismo, né? Conseguir fazer reformas estruturais, a gente vai ajudar a construir um grande país. Mas aí talvez só num novo sistema político, né, Mário? Nesse sistema político do presidencialismo de coalizão, essa jabuticaba é muito difícil que qualquer um consiga representar bem o Brasil. Eu sou parlamentarista, mas acho que também o parlamentarismo nesse momento seria ruim. Eu também sou. Eu acho que não seria tão ruim, não. Nesse momento, com essa configuração, não sei, com o centrão, com o orçamento secreto. Mas aí um dia vai ter que ser, né? Não, com orçamento secreto não dá, né? Com Dâmaris, com Marcos Paulo. Mas acho difícil. O parlamentarismo é um caminho, não é o mais perfeito, mas é o menos errado, né? Eu penso que a gente tem que avançar para isso. Mas aí não é só uma reforma política, né? Você tem que ter democracia política e democracia econômica, democracia social. Sim. Porque daí tem que ser um processo que o povo participe, né? E a classe dominante tem medo da participação, tem medo até do voto, né? O outro aí não estava desacreditando urna já antes de... Aí agora ninguém fala mais mal de urna, né? Porque vê que tem a chance de ganhar, mas se perder vai falar mal, vai achar que vai dizer Eu que acho foi fraude. que essa guerra aí, essa eleição vai ser na foto a decisão. Na foto, vai ser, fala, nariz a nariz. Aí vai ser mais problema. Bicho, obrigado. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Calorosa a conversa, acho que mais que das outras vezes. Bem mas mais. muito por causa do momento, né, também, né? Foi, aí tive que contar aquela história triste, né? Tem da experiência. Isso aí. Tem. A pessoa cometendo algum erro, como que foi esse aí, não dá para ficar assim, por baixo. E outra, isso aí serve de exemplo, né? Impunidade gera impunidade. E a gente tem que cobrar uma punição, inclusive buscar desligá-lo do aplicativo e dos outros. É um trabalhador, dói um pouco no coração da gente, né? Mas não dá para ser tolerante com a intolerância.
né? Porque isso que ele fez comigo pode fazer com o outro. Sim, sim. E foi gratuito. Isso não melhora o Brasil e isso não é ser brasileiro. E eu, mas aquela coisa de culpabilizar a vítima, né? Mas também foi sair com camisa e máscara, aí é muito insulto. Poxa, eu não posso no meu país demonstrar o apoio numa eleição. Uma camisa de time de futebol e o outro não gosta do time de futebol. Que às vezes dá briga, dá morte, né? Então, esse tipo... Agora, a política não é, né, cara? Nenhum ambiente cabe intolerância, né? Sim. Mas a política é um ambiente... A gente entra numa situação de feminicídio, que morreu porque a mulher, a mesma situação de briga de torcida de futebol. Você imagina um cara com essa ideologia, se tem ali, é um gay e vota no Lula, tá com o negócio, pronto. Aí era capaz dele passar o estilete mesmo. Obrigadão. Valeu, até a próxima. Até a próxima, meu irmão. Existe MS em Dia para ter. E parabéns. Acompanhe o nosso trabalho no www.msendia.com.br ou nas redes sociais, lá no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você vai poder ver até cortes também dessa entrevista e das próximas. Fica com a gente.